Lista 1.4, Teoria Cinética dos Gases, questão 42. Ela diz o seguinte: necessita-se armazenar uma certa quantidade de oxigênio gasoso. A massa do gás é de 19,2 gramas. A temperatura de 277 graus Celsius e a pressão de 1,5 atm. O único recipiente capaz de armazená-lo terá aproximadamente o volume de... Então vamos pensar com calma, né? Nós temos aqui a massa gasosa, né? Eu tenho um gás oxigênio. Ele diz que ele tem essa massa. E aí nós vamos lembrar que toda massa ela pode ser associada, melhor, toda quantidade gasosa que seja massa, número de mols ou moléculas, eu posso associar ao N, certo? Então, o número de mols da equação de Clapeyron, eu posso associá-lo à massa. Tudo bem? A uma temperatura de 227 graus Celsius, 277 graus Celsius, a uma pressão de 1,5 atm. E aí ele vai perguntar qual o volume, certo? Que esse gás vai ocupar. E ele dá como informação aqui o R. Ok? Então vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, se eu pensar na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, vamos até escrever a equação aqui para a gente ver o que é que tem. Antes, vamos converter a temperatura para a escala Kelvin, né? Já que a temperatura, para ser usada, ela tem que ser na escala Kelvin. Então, podemos colocar aqui. Temperatura é igual a 277 mais 273, o que me dá um resultado de 550 Kelvin. Ok? Então, se eu for aplicar na equação de Clapeyron, PV igual nRT. O que é que eu tenho aqui? O que é que nos foi dado de informação no enunciado? Pressão eu tenho? A pressão tenho 1,5. Então vamos colocar 1,5. O volume eu tenho? O volume é o que ele está colocando, o que ele está perguntando. O único recipiente capaz de armazená-lo terá aproximadamente o volume de. Então veja que o volume aqui é o que ele está fazendo a pergunta. Então eu não tenho volume. Vou chamar de X. N, número de mols. Número de mols ele não deu, mas eu tenho como descobrir o número de mols a partir da massa, já que massa é quantidade de gás e a quantidade do gás ela pode ser relacionada com o número de mols. Então, vamos converter essa massa em número de mols, tem como fazer isso. O R, 0,082. E a temperatura, 550 Kelvin. Ok? Tudo colocado aí na equação de Clapeyron. Então, vamos dar uma pausa na equação de Clapeyron para descobrirmos o número de mols. Ok? E aí eu vou lembrar o seguinte. Como é que eu vou descobrir o número de mols? Observe que a própria questão ela já deu algumas indicativas aqui, ó. Primeira coisa que eu devo fazer é determinar a massa molar do oxigênio. Então, vamos determinar. O oxigênio ele é apenas o O2. Então, se ele é o O2, ele tem dois átomos. Cada átomo de oxigênio, ele disse na questão que ele pesa 16 gramas por mol. Então, se eu tenho dois átomos, 2 vezes 16... E a unidade aqui vai ser, né? O resultado disso aqui vai dar 2 vezes 16, 32. Então, 32 gramas por mol. Ok?
essa é a massa molar. Então, próximo passo, eu vou montar uma regra de 3 e utilize a massa molar para transformar a massa dada no enunciado em número de mols. Como é que eu vou fazer isso? Via regra 3. Então, a gente já sabe que a massa molar ela é sempre para 1 mol. Então, eu posso colocar aqui ó, que 32 gramas ela está para 1 mol. Quantos gramas foi dado no enunciado? 19,2. Então, 19,2 gramas. E aqui eu vou ter x mols. Ok? Meio pelos extremos. 32 vezes x. 32x tem que ser igual 19,2 vezes 1. 19,2. Quem está com x passa dividindo. Então, x vai ser igual a 19,2 dividido por 32. Fazendo essa continha, nós vamos chegar aqui que x é igual a 0,6 mols. Então, agora que eu descobri o número de mols, esse número de mols eu posso colocar ele na questão. Porque esse número de mols é a quantidade de mols, né, que corresponde a esses 19,2 gramas. Então, eu posso agora colocar aqui. E aí, resolvo minha equação de Clapeyron. Vamos lá. 15 vezes x eu posso repetir. 1,5x vezes x é 1,5x é igual a 0,6 vezes 0,082 vezes 0,082 vezes 550. Nós vamos chegar num resultado de 27,06. 27,06. Se eu quero x, quem está com x passa dividindo. X é igual a 27,06 dividido por 1,5. Vamos chegar num resultado de 18,04. Então, x é igual a 18,04. E a unidade desse volume, se a gente observar aqui, no enunciado, o R, a unidade de volume aqui, ele é dado em litros. Se a unidade de volume é dada em litros, então nós também iremos achar nosso resultado aqui em litros. Ok? Então, com esse valor, com esse resultado aqui, 18,04, o valor mais próximo é 18 litros. Ok? Então, chegamos no gabarito letra C.